Olá! Na aula de hoje nós vamos fazer a análise gráfica do crescimento e decrescimento de funções e suas taxas. Aqui eu tenho o exemplo de uma função de primeiro grau, que nós conhecemos o gráfico é uma reta, e a função f de x igual a x menos 2, e nós sabemos que essa função é crescente de várias formas. Uma delas é olhando o coeficiente angular, que no caso é 1x, ele é positivo, implica uma reta crescente. Mas eu quero fazer uma análise gráfica. Então, para tanto, eu vou colocar dois pontos aqui no nosso gráfico, na nossa reta. Então, o primeiro ponto de coordenada xa, ya, e o segundo ponto de coordenada xb, yb. Observe que numa função crescente, nós temos que, dados dois pontos, se a abscissa, que é o valor de x de um ponto, é maior que o outro, então aqui o xb é maior que o xa. Como eu sei que ele é maior se não tem valor numérico? Porque ele está à direita. Então, eu sei que o xb é maior que o xa. Eu olho a imagem do ponto. O yb é maior que o ya. Como eu sei? Porque ele está acima. Então, quando a abscissa é maior e a ordenada também, yb também é maior que a, eu vou ter uma situação de gráfico crescente, analisando dois pontos no gráfico. Da mesma forma, vou pegar um exemplo de gráfico decrescente. Função de primeiro grau, menos x mais 5. Aqui, ó, o coeficiente angular negativo. Olha a reta decrescente. Mas e a análise dos pontos? Novamente, dois pontos de coordenada xa, ya e pontos de coordenada xb, yb. Note que quando a função é decrescente, aqui no meu ponto, o xb é maior que o xa, porque ele está à direita. Enquanto que o yb, olha a imagem do ponto, está abaixo do ya. Isso indica que o y é menor, o yb é menor que o ya. Então, quando a gente tem que a abscissa é maior do ponto, mas a ordenada é menor, essa função é decrescente. E por fim, numa função constante, olha aqui um exemplo, f de x igual a 2, eu vou pegar também dois pontos. Note que o ponto de coordenada xa, ele vai aqui no y, que é o valor constante, que no caso seria o 2. E se eu pegar um outro ponto de coordenada abscissa xb, olha o que acontece. Ele vai no mesmo y. Esses pontos ficam alinhados paralelo ao eixo x. Quando isso ocorre, nós dizemos que a função ela é constante. Tudo bem? E, da mesma forma, com dois pontos em que a abscissa b é maior que a a, o que vai acontecer com a imagem, com o valor de y? O y de b e o y de a, nesse caso, são iguais. Tudo bem? Então, assim, é uma maneira de a gente identificar pelos pontos no gráfico quando a função é crescente, quando ela é decrescente e quando ela é constante. Agora, nós vamos falar das taxas. E as taxas de variação, ela vai existir para a função crescente e função decrescente. Tudo bem? Então, dada uma função crescente, por exemplo, a gente já sabe que a abscissa, quando a abscissa do ponto é maior, a ordenada também tem que ser maior. Eu vou colocar o mesmo exemplo aqui. Esse gráfico da função de primeiro grau, ele é uma função crescente, a gente acabou de falar isso, e ele cresce em linha reta. Então, é uma função crescente que ela cresce de forma constante. Tudo bem?
Veja bem, não é uma função constante, é uma função crescente que cresce de forma constante. E nós vamos dizer, então, que ela tem taxa constante, certo? Agora eu vou pôr um outro exemplo de uma outra função. Aqui eu coloquei uma função exponencial, 2 elevado a x. Observe que essa função também é crescente. Porém, por quê? Porque ela tem as mesmas características aqui nos pontos. No entanto, ela cresce de forma abrupta, força. Ela não cresce constante como uma reta. Ela cresce de uma vez. Quando a função for crescente, mas faz uma curva crescendo de forma abrupta, bem forte, essa função ela é crescente com taxas crescentes. Tudo bem? E aí nós teremos ainda uma terceira situação em que a função vai crescer, mas de uma forma lenta, que é esse tipo de função. Aqui é o gráfico do log de x na base 2. Observe que ela cresce, ó. Ela começa a crescer e depois ela diminui a velocidade de crescimento, mas ela continua crescendo. No entanto, essa função ela vai ser crescente com taxas decrescentes. E aqui nós vamos então sistematizar. Eu posso ter uma função crescente com taxa constante, que é o caso dessa reta. Eu posso ter uma função crescente com taxa crescente, vai ser um gráfico que explode. E eu posso ter uma curva crescente com taxas decrescentes. Ela cresce, mas vai desacelerando o crescimento. Cresce de forma lenta. Tudo bem? É assim o comportamento das taxas na análise gráfica, que é o objetivo da nossa aula. Agora, nós vamos fazer o mesmo raciocínio para a função decrescente. Então, a gente já sabe que a função decrescente, ela tem essa característica. Vamos ver lá o primeiro exemplo de função decrescente da reta que a gente já viu. A abscissa aqui dos pontos, xb é maior que xa. No entanto, o yb é menor. É isso que vai caracterizar uma reta decrescente. Essa reta é decrescente constante. Tudo bem? Agora eu tenho aqui um exemplo da função f de x igual a menos 2 elevado a x. Observe que essa função também é decrescente. E ela admite a mesma situação em relação aos pontos. A abscissa de b é maior que a, enquanto a ordenada é menor. No entanto, observe que essa curva, essa função, ela é decrescente, mas ela começa a decrescer e cai muito rapidamente. Nesse caso, ela é uma função decrescente com taxas crescentes, porque ela desce muito rapidamente. E aí, nós teremos a terceira situação, em que aqui é uma função log de x na base meio. Observa que também a curva é decrescente, no entanto, o que acontece? Ela vai decrescendo e começa a ficar suave. Continua decrescendo, mas ela vai desacelerando. Ela decresce lentamente. Quando isso acontece graficamente, é porque é uma função decrescente com taxas decrescentes. E aí, nós temos então a situação da reta, que é uma função decrescente com taxas constantes. Nós temos essa segunda situação em que a curva desce de uma vez, que é uma função decrescente com taxas crescentes. E a terceira situação, que a curva decresce lentamente,
ela é uma função decrescente com taxas decrescentes. Agora eu vou mostrar que no mesmo gráfico nós podemos ter intervalos de crescimento e decrescimento e da variação das taxas distintos. Então aqui eu tenho um gráfico de uma função, que é uma função de segundo grau, tudo bem? X² menos 4x mais 2. E aqui, olha que interessante, nós temos uma curva decrescendo e depois crescendo. Então, nós temos duas situações. Ela vai ser dividida exatamente no vértice da parábola, tudo bem? A parte anterior ao vértice da parábola, a curva, ela vem decrescente. É uma função decrescente nessa parte. Agora, olha que ela decresce e aí ela faz isso. Ou seja, a taxa de variação é decrescente, porque ela começa a descer e depois fica lento. Esse lado da função é uma função decrescente com taxa decrescente. Agora, do vértice para frente, a função começa a crescer. E nesse ponto que ela começa a crescer, ela cresce de uma vez. Então, ela é uma função, naquele ponto em diante, crescente com taxas crescentes. Vou dar mais um exemplo de uma função que vai ter diferentes intervalos para analisar. Uma função seno x, tudo bem? Aqui eu vou destacar alguns pontos para que a gente possa fazer essa análise. Eu dividi a função em 4 intervalos. Então, aqui nesse primeiro intervalo, a gente consegue ver até esse pico que essa função ela é crescente. No entanto, olha, ela cresce lentamente. Então, eu posso afirmar que é uma função crescente com taxas decrescentes. Chegou no pico, ela começa a descer. Desce de uma vez. Nesse ponto até aqui, que é um ponto chamado ponto de inflexão, que é que ela vai começar a mudar novamente, até esse ponto, a função é, portanto, decrescente de uma vez, com taxas crescentes, certo? Agora, desse ponto, ela começa a mudar. Ela continua decrescendo, mas ela vai mais lentamente. Então, desse ponto para frente, ela é uma função decrescente com taxas decrescentes. Tudo bem? E por fim, aqui ó, no vale, ela volta a subir. E ela vai subir de uma vez. Ó, ela faz esse movimento. Então, ela vai ser uma função crescente com taxas crescentes. Como trata-se de uma função seno, ela é periódica, ela vai repetir, a gente já sabe que todo esse movimento de função crescente com taxa decrescente, função decrescente com taxa crescente, ele vai se repetindo ao longo da curva. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para uma atividade. Essa atividade é uma atividade da avaliação da aprendizagem em processo. Vamos ler o enunciado. O streaming é uma tecnologia que permite a transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. Como não tem a necessidade de fazer download, o serviço torna mais rápido assistir os filmes ou escutar músicas online. Os gráficos a seguir representam a quantidade de assinantes em diferentes plataformas em função do tempo, ao longo de determinado ano. A plataforma em que a quantidade de assinantes cresceu somente a taxas crescentes é... Então, aqui nós temos que analisar o gráfico que apresenta crescimento com taxas crescentes. Vamos analisar todos os gráficos. O primeiro gráfico da letra A é um gráfico crescente. Função crescente. A letra B também é uma função crescente. A letra C também, ó, ela está crescendo aqui. A letra D também é uma função crescente. Faz aqui parecendo um S, mas ela está crescendo. E aí a gente percebe que a letra E é a única que é decrescente.
Então, a letra E é a única que a gente tem certeza que não é a resposta. Agora que a gente já sabe que todas A, B, C e D são funções crescentes, nós vamos olhar as taxas. Bom, na letra A, ela é uma função crescente, mas é uma reta, e a gente sabe, então, que a taxa de crescimento é constante. Na função B, ela é uma função crescente que cresce de uma vez, de uma forma bruta, lembra? E toda vez que isso acontece, é uma função crescente com taxas crescentes. A função C, ela está crescendo e desacelera, cresce lentamente. Então, ela é uma função crescente com taxas decrescentes. E a função D? A função D começa aqui crescendo de uma vez. Então, o início dela, ela é uma função crescente com taxas crescentes, mas ela vai até um certo ponto, que é aquele ponto que eu falei, que é o ponto de inflexão, e aí ela muda o movimento, e ela continua crescendo de forma mais lenta. Então, ela vai crescer daquele ponto em diante com taxas decrescentes. Ela é uma função crescente, que numa parte do período ela é taxa crescente e na outra é taxa decrescente. O exercício pergunta: a plataforma em que a quantidade de assinantes cresceu somente com taxas crescentes. A única que é a função crescente somente com taxas crescentes é a letrinha B, que é a solução aí da nossa atividade. Tudo bem? O objetivo da aula, então, era conseguir fazer uma análise gráfica referente ao crescimento e decrescimento de função e as suas taxas de variação. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem, obrigada e até a próxima.